E o elenco do Sport se reapresenta hoje à tarde no CT. O Sport que agora foca na partida de sexta-feira contra o Vila Nova no Onésio Brasileiro Alvarenga. O Sport que venceu o Amazonas no sábado na Arena de Pernambuco por 3-2 em um jogo complicado. Começou bem demais o Sport, abrindo 2-0 nos primeiros minutos de jogo, mas foi se complicando, viu o Amazonas diminuir no primeiro tempo, empatar no começo do segundo tempo e o jogo ficou truncado. Até que na reta final, em uma jogada, numa bola parada, o Zé Roberto fez o terceiro gol, o gol da vitória rubro-negra. 3-2. Com o resultado, o Sport ficou na quinta colocação com 32 pontos, um ponto a menos que o quarto colocado América Mineiro. A gente sabe que hoje ainda tem 2 jogos do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani enfrenta o Vila Nova às 20 horas no Brinco de Ouro da Princesa em Campinas e o Goiás recebe a equipe do Ceará. Na classificação, o Vila Nova, se vencer o jogo, ultrapassa o Sport, pode ir a 33 pontos. E o Ceará, se vencer o seu jogo, iguala o número de pontos do Leão, mas nos critérios de desempate, a equipe cearense também ultrapassa o Sport. Então, o Leão da Praça da Bandeira tem que secar o Vila Nova e o Ceará para que as equipes não vençam os seus jogos, para que o Leão possa permanecer na quinta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. É sempre bom lembrar que o Sport tem 2 jogos a menos. E esse fator já vem incomodando a diretoria do Sport, que aguarda a CBF marcar a data dos jogos, só que a CBF não dá nenhum tipo de sinal de que está muito preocupada com isso. A direção do Sport, em contato com a CBF, está dando opções de datas para que os jogos sejam marcados rapidamente e que o Sport tire esse peso, essa responsabilidade tão grande de sempre que a gente fala do Leão, tem 2 jogos a menos, tem 2 jogos a menos. O Sport quer cumprir esses 2 jogos, lembrando, contra o CRB fora de casa e contra a equipe do Operário jogando na Arena de Pernambuco. Então, nesta semana a gente observa se teremos alguma novidade em relação a esses jogos que o Sport tem que cumprir para igualar o número de jogos dos adversários no Campeonato Brasileiro da Série B. Para o confronto contra o Vila Nova na sexta-feira, o jogo que acontece às 21 horas, o técnico Guto Ferreira não vai poder contar com Felipinho e com o atacante Christian Barleta, os dois por suspensão. O Felipinho tomou o 3º cartão amarelo, mesmo sem entrar em campo, tomou um cartão por reclamação no banco de reservas e está fora do jogo. O Barleta, esse foi expulso no final da partida, em um lance que o impedimento foi marcado. O Barleta já tinha cartão amarelo, deu um bico na bola e por isso tomou o 2º e, consequentemente, o cartão vermelho. Então são 2 jogadores que ficam de fora dessa partida. Pontos positivos no jogo contra a equipe do Amazonas. Igor Cariús na lateral esquerda, ainda mais porque o Dalbert não estava num dia legal. O Igor Cariús deve ser o titular no jogo contra o Vila nessa lateral esquerda do Sport. E o Wellington Silva entrou muito bem no jogo, com a ausência do Barleta. São grandes as possibilidades do Wellington Silva começar o próximo jogo no time titular rubro-negro. Falando sobre Romarinho, na última quarta-feira o jogador passou por cirurgia no tornozelo. No sábado o Sport atualizou a situação do jogador e atualizou o prazo de volta do atleta aos gramados, de 3 a 4 meses, ou seja, daqui que ele se recupere, faça a transição, fisioterapia, dificilmente o Romarinho volta aos gramados em 2024. A tendência é que ele só retorne aos campos na próxima temporada, em 2025. É verdade que o Sport sofreu para bater o Amazonas no sábado pela Série B, mas está no encalço do G4 da competição. Ontem o Retrô começou bem as 8ª de final da Série D e bateu a equipe do Manauara na Arena. E o Náutico ainda reúne forças para buscar a classificação à próxima fase da Série C e venceu a equipe do Botafogo da Paraíba, que é líder da competição. O Timbu ainda tem chances de buscar uma das vagas
para um dos quadrangulares de acesso à Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Sport enfrentou o Amazonas na Arena no sábado e o Guto Ferreira permaneceu com o time jogando num 4-4-2. A diferença é que o Lucas Lima voltou à equipe e contou com o Fabrício Domingos jogando aberto pelo lado esquerdo. Começou de uma forma ofensiva, envolvendo facilmente a equipe do Amazonas, que não se ouviu muito bem na parte defensiva, na parte da marcação também, e logo fez 2-0 com o Christian Barleta e com o Gustavo Coutinho. A defesa do Amazonas se abriu muito facilmente. Só que com 2-0, o Sport aos poucos foi dando muito campo para o Amazonas jogar. E antes do primeiro gol marcado pelo Luan Silva, teve um lance de um gol anulado do Diego Torres, em que o VAR foi acionado e realmente o Luan Silva estava em posição de impedimento. Só que a velocidade do Amazonas começou a ser ditada pelo lado direito, onde estava jogando o Matheus Serafim. E prontamente, na volta do intervalo, o Rafael Lacerda promove duas mudanças, principalmente com o lado do Enio. O Enio, um atacante pelo lado direito, deixando o Amazonas jogando com 3 atacantes. E isso, o Sport não se ouviu bem. O Guto Ferreira demorou um pouco para fazer algumas alterações. E acontece o gol de empate. Mais um gol do Luan Silva após uma assistência do Enio num cruzamento rasteiro. O Fábio Matheus entrou no lugar do Luciano e com isso a equipe manteve o seu esquema no 4-4-2. Só que após o gol de empate, o Guto Ferreira saca o Fábio Matheus e ele coloca o Wellington Silva. Para mim foi uma estratégia equivocada por parte do Guto, porque o time passa a jogar num 4-3-3 após o gol de empate. E nisso o Sport não se ouviu bem, não fez um bom segundo tempo. Ainda é um problema que o Sport tem nas partidas, porque faz um tempo bom, um tempo consistente e um segundo tempo muito irregular. E aconteceu de o Amazonas ficar perto do terceiro gol do que a equipe do Sport. Só que aos 39 minutos aconteceu de uma cobrança de falta do Lucas Lima, o Zé Roberto, que entrou no lugar do Gustavo Coutinho, fazer o complemento da jogada e dar números finais ao jogo. 3-2 para a equipe do Sport em cima do Amazonas. O Sport se mantém na 5ª colocação no encalço das equipes que estão no G4. Hoje, Santos, Novo Horizontino, Mirassol e América Mineiro. É o Sport ligadíssimo nesse jogo com o Vila Nova, porque se vence fora de casa, Gabi, aí o torcedor que está um pouco desconfiado pelo jogo do sábado passado com o Amazonas, vai dizer, não, foi apenas uma ilusão. O time tem pegada, o time vai chegar, porque no sábado foi um sufoco terrível, viu, Gabi? Mário, eu tava por lá, foi de fato um jogo pegado, né? O Sport cochilou. Não tem outra palavra, né? E foi assim também, né? A última partida contra o Amazonas, né? Uma situação onde o Sport também cochilou, né? Na primeira etapa. E onde o Sport também cochilou no primeiro jogo, né? Quando eles se encontraram no início da competição. E aí o Amazonas chegou, né? O Sport repetiu essa situação em casa. E aí, agora o torcedor óbvio que fica desconfiado, né? O treinador chegou, tá fazendo alterações, algumas estão surtindo efeito, mas ainda falta atenção, né? Porque não tinha necessidade do Sport ter deixado essas brechas, né? Mas enfim, conseguiu a vitória. O que era de fundamental importância, não tinha como o Sport não vencer em casa, né? E agora, óbvio, essa vitória, como a gente estava falando, fora de casa, por ser um dos melhores visitantes da competição, o Sport vem muito bem fora de casa, conseguindo esses 3 pontos, vai ser muito bom, né? 2 jogos a menos, aí consegue também as vitórias dos 2 jogos a menos, enfim, entra no G4, começa ali a tentar organizar essa situação, solidificar também, né, e fazer com que o Sport continue entre os 4, porque de fato os que vão subir, né? Então o Sport tem que ficar atento a isso,
tem que brigar pelas primeiras colocações, né? Tem que entrar de fato nessa briga e vencer fora de casa essa próxima partida também é o começo, né, dessa situação aí. E a situação do Romarinho já operado agora, torcer para que ele se recupere o quanto antes e que possa voltar para ajudar o Sport em breve, viu, Gabi? Mário, a saída do Romarinho, né, é muito ruim pro Sport, de fato, mas agora é torcer para que a recuperação do atleta seja tranquila, né, que ele consiga de fato voltar aos seus 100%. A gente viu que o Wellington chegou para suprir essa lacuna, né, mas o Romarinho é um jogador diferenciado. Agora é torcer de fato pela recuperação, aguardar o tempo direitinho, né, porque foi muito ruim pro Sport ele se lesionar, assim como foi pro jogador, né, mas era um cara que fazia a diferença ali e infelizmente acabou se machucando.